Claro! Aqui está a história completa da Fórmula 1, contada de forma fluida e cronológica, cobrindo mais de 70 anos de corridas, rivalidades, tragédias, revoluções tecnológicas e momentos inesquecíveis. A história completa da Fórmula 1 de 1950 a 2025. Prólogo. Antes da Fórmula. Antes de existir a Fórmula 1 como conhecemos hoje, o automobilismo já era popular no início do século XX. As corridas de Grand Prix na Europa e provas como a 24 horas de Le Mans já movimentavam multidões. Após a Segunda Guerra Mundial, a Federação Internacional de Automobilismo decidiu organizar uma categoria oficial de automobilismo, unificando regulamentos e criando um campeonato mundial. 1950. O nascimento da Fórmula 1. A primeira temporada oficial da Fórmula 1 começou em 13 de maio de 1950, no circuito de Silverstone, na Inglaterra. O italiano Giuseppe Farina da Alfa Romeo foi o primeiro campeão, mas o grande nome da década foi Juan Manuel Fangio, o argentino que conquistou 5 títulos em 1951, 1954, 1955, 1956 e 1957 e se tornou a primeira lenda da categoria. Anos 1950 era romântica e perigosa. Nos anos 50, os carros eram rudimentares e extremamente perigosos, capacetes abertos, ausência de cintos de segurança e pistas sem áreas de escape tornavam cada corrida um risco mortal. Ainda assim, surgiram grandes nomes como Stirling Moss, Mike Hawthorne e Alberto Ascari. As equipes Ferrari, Maserati, BMW e Mercedes marcaram presença nessa era. Anos 1960. Evolução técnica e crescimento. Com o tempo, os carros ficaram mais rápidos e as corridas mais competitivas. Surgem as lendárias Lotus e Brabham. Inovações como o motor traseiro, o uso extensivo de fibra de vidro e o foco na aerodinâmica mudaram o esporte. Jim Clark da Lotus se tornou um dos maiores pilotos da história antes de sua morte trágica em 1968. Jack Brabham se destacou por vencer com seu próprio carro. A segurança ainda era precária e muitos pilotos perderam a vida nessa década. Anos 1970. Inovação e rivalidades. A Fórmula 1 começa a ser globalizada com corridas fora da Europa. Nomes como Niki Lauda, James Hunt, Emerson Fittipaldi e Mario Andretti marcaram a década. 1976. A rivalidade entre Lauda e Hunt ficou eternizada no filme Rush. Lauda sofreu um grave acidente em Nürburgring, mas voltou semanas depois para disputar o título. A tecnologia avança com a introdução do efeito solo e da aerodinâmica ativa, embora rudimentar, a segurança passa a ser uma pauta mais importante após uma série de tragédias. Anos 1980. A era turbo e os gênios. Os motores turbo dominam os anos 80. Levando os carros a níveis de potência absurdos, mais de 1000 cavalos em classificação. As rivalidades esquentam. Ayrton Senna, Alain Prost, Nelson Piquet e Nigel Mansell são os protagonistas. Piquet conquista 3 títulos, em 1981, 1983 e 1987. Senna estreia em 1984. E logo se torna um ídolo global com sua velocidade, carisma e religiosidade. A rivalidade entre Senna e Prost se intensifica com disputas marcantes entre 1988 e 1993. A McLaren domina com os motores Honda, enquanto a Williams introduz inovações como suspensão ativa. 1994. A tragédia no GP de San Marino. O ano de 1994 ficou marcado pela morte de Ayrton Senna e Roland Ratzenberger em Imola. O acidente de Senna gerou comoção mundial e levou a Federação Internacional de Automobilismo a implementar mudanças drásticas de segurança. Essa tragédia redefiniu os padrões técnicos e médicos da Fórmula 1. Anos 1990 e 2010, a era Schumacher. Michael Schumacher surgiu como o novo gigante da Fórmula 1. Ganha 2 títulos com a Benetton, em 1994 e 1995. Vai para a Ferrari e, após um período de reconstrução, domina entre 2000 e 2004, vencendo 5 títulos seguidos. Torna-se heptacampeão mundial, quebrando quase todos os recordes da Fórmula 1.
Outros campeões marcantes: Mika Häkkinen, com a McLaren; Fernando Alonso, que destrona Schumacher, em 2005, e 2006, com a Renault; Kimi Räikkönen, campeão, em 2007, com a Ferrari. 2010 a 2013, era Red Bull e Vettel. Com novas regras aerodinâmicas e o retorno do reabastecimento banido, a Red Bull, liderada por Sebastian Vettel e pelo projetista Adrian Newey, domina com 4 títulos seguidos de 2010 a 2013. Essa era é marcada pelo equilíbrio técnico e por corridas imprevisíveis. 2014 a 2021 era híbrida e o império da Mercedes. A maior revolução tecnológica da história da Fórmula 1 acontece em 2014, com a chegada dos motores híbridos V6 Turbo com RS. A Mercedes interpreta melhor as regras e inicia um domínio avassalador. Lewis Hamilton vence 6 títulos entre 2014 e 2020, igualando os 7 títulos de Schumacher. Nico Rosberg, companheiro de equipe, vence em 2016 e se aposenta em seguida. Hamilton também se torna um ícone fora das pistas, lutando contra o racismo e promovendo diversidade no esporte. 2021 Hamilton versus Verstappen. A temporada de 2021 entra para a história como uma das mais disputadas de todos os tempos. Max Verstappen, da Red Bull, desafia o reinado de Hamilton. A decisão no GP de Abu Dhabi é polêmica, com um final dramático que dá a Verstappen seu primeiro título. 2022 a 2025 Novo regulamento, novo ciclo. Em 2022, a Federação Internacional de Automobilismo implementa uma nova era técnica com foco em carros mais simples de seguir de perto e mais ultrapassagens. A aerodinâmica baseada em efeito solo retorna. Problemas como o porpoise em saltos aerodinâmicos surgem inicialmente. Verstappen domina com a Red Bull, vencendo os campeonatos de 2022, 2023 e 2024, com impressionante consistência e superioridade. Outros nomes importantes da nova geração: Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris, Oscar Piastri. A Fórmula 1 também avança em sustentabilidade, promovendo o uso de combustíveis sintéticos e novas metas de neutralidade de carbono. Fórmula 1 hoje e amanhã, 2025 e além. A Fórmula 1 se tornou um fenômeno global com o sucesso da série Drive to Survive da Netflix. Há uma crescente diversidade no grid e mais pilotos vindos de academias pelo mundo. A Liberty Media expande o calendário com GPS nos Estados Unidos, Ásia e Oriente Médio. O futuro inclui a Fórmula 1 Academy, categoria feminina, avanços tecnológicos, sustentabilidade ambiental e a possível entrada de novas montadoras como Audi. Conclusão: a Fórmula 1 é um espelho da humanidade. A Fórmula 1 evoluiu de uma competição mortal entre cavalheiros para um dos esportes mais tecnológicos, seguros e globais do mundo. Ao longo das décadas, ela nos deu heróis, tragédias, alegrias e disputas que entraram para a história. A Fórmula 1 continua sendo muito mais que apenas carros rápidos, ela é paixão, engenharia, drama e superação.